Olá, sejam bem-vindos ao nosso novo programa da TV Batista, da nossa Convenção Batista Fluminense. Um programa onde vamos falar sobre bem-estar, saúde e vamos andar de mãos dadas, nós mulheres da nossa Convenção Batista Fluminense. E estou aqui para guiá-los numa jornada de qualidade de vida e de bem-estar. No quadro de Nutrição em Foco, nós teremos a nutricionista Bárbara Alves, onde vai nos ensinar e falar sobre qualidade de vida, mostrando alimentação, dieta e nos ensinando como nós podemos nos alimentar corretamente. Em seguida, no quadro Saúde em Dia, a farmacêutica Luana Santos vai nos atualizar sobre as novidades de medicamentos, sobre a nossa saúde e vai falar sobre prevenção de doenças. E para fechar, teremos uma entrevista comigo mesma, Joyce Nogueira, diretora executiva da nossa União Feminina, e trarei insights sobre o nosso trabalho e como a nossa União Feminina vem desenvolvendo o trabalho no nosso campo fluminense e fora também do nosso campo fluminense. Fique agora com a nossa programação. A primavera chegou e junto com essa mudança de estação fomos abençoados pelo Senhor com tantas cores, sabores e aromas lindos a partir dos alimentos. É muito importante para a nossa saúde que a gente consuma os alimentos da estação, porque esses alimentos, eles amadurecem naturalmente. Então, dessa forma, é preservado muito mais os nutrientes e os sabores, e também os aromas, eles ficam mais bonitos no mercado. E além disso, fica no preço bem melhor, sendo mais acessível, porque os produtores gastam menos, já que não precisam colocar produtos para acelerar essa produção. Deus é tão maravilhoso que nesses alimentos que a primavera nos dá, é rico em vitamina C, vitamina A, vitamina K e vai ter muitos antioxidantes, que vai ser essenciais para aumentar a nossa imunidade, que é muito importante justo nesse momento de mudança de estação, em que muitas pessoas ficam com a imunidade mais baixa. No grupo das frutas, a gente vai ter acerola, laranja, abacaxi, banana, goiaba, que vai ser muito boa para a nossa função intestinal, jabuticaba, que também vai ser rica em antioxidantes, mamão, que vai ser excelente porque ela é digestória, e também uva, que vai possuir muito resveratrol, que é como se fosse um anti-envelhecimento. Então, se você tem esse intuito de cuidar da sua pele, principalmente nessa época que é mais seca, pode apostar na uva. Nos grupos de legumes e verduras, a gente vai estar em época, muitos folhosos verdes, então aposte neles. Couve, rúcula, agrião, porque eles vão estar com muita concentração de antioxidantes, então vai ser muito bom também para a imunidade. Além disso, a gente vai ter a batata doce, que ela é excelente para fazer o controle de glicemia. Ela é um carboidrato muito bom e nessa época ela vai estar muito em alta. A gente também vai ter a berinjela, a abobrinha, a abóbora, que vai ser excelente também para a nossa função intestinal. Além disso, a gente vai ter também o rabanete e o inhame, que vai estar vindo muito forte na primavera. Não quero deixar de falar também sobre o hibisco, que a gente conhece muito comprando ele em casas de produtos naturais, mas ele também é encontrado in natura, principalmente aqui na minha cidade, eu sou interior do Rio, e tem muito dessa flor linda vermelha, e poucas pessoas sabem que ela é comestível, dá para fazer salada, mas também dá para utilizar em chá. E ela é excelente para controlar colesterol, glicemia e também para redução de peso, porque reduz líquido. Aproveite todos esses legumes na sua maior variedade possível, para que esses nutrientes nutram de fato o seu corpo. Quando for montar o seu prato, faça da forma mais colorida, aproveitando os alimentos dessa primavera, para que desse modo o seu remédio seja o seu alimento. E dessa forma você vai conseguir fortalecer o seu físico e aproveitar todos os benefícios que Deus nos deu. Olá! Muitas pessoas sofrem com a mudança de estações do ano, baixa imunidade, problemas respiratórios e outros problemas que podem vir como infecções virais, bacterianas, mas a boa notícia é que existem maneiras naturais e simples de poder contornar esses problemas e passar por essas estações de forma mais saudável, de forma que o seu organismo fique mais fortalecido. Com a mudança do clima, as alergias respiratórias tendem a aumentar. Nariz entupido, coceiras, enfim. O aumento da histamina através desses processos inflamatórios são muito incômodos
gerando todos esses sintomas. Quais são as orientações práticas? É o consumo de água de forma adequada para o seu peso, por exemplo, e também consumo de chás com plantas medicinais que podem ajudar a melhorar a saúde dos seus pulmões, a saúde respiratória como um todo. E nessa época do ano, como o ar também fica mais seco, a gente tende a sentir mais essa secura na garganta, né? Então tem plantas medicinais como o gengibre, o hortelã, o eucalipto, que podem muito auxiliar nesses desconfortos. Manter ambientes bem ventilados é importante. Quanto mais tempo você conseguir ficar ao ar livre também é muito bom, por conta da luz solar, para melhorar a imunidade através da vitamina D. Importante ressaltar que a gente precisa evitar a automedicação. Sempre é bom contar com um profissional que possa te orientar de forma profissional, que vise a sua segurança em primeiro lugar. Entre as terapias que a gente pode utilizar nessa época também é a aromaterapia. A aromaterapia é o uso dos óleos essenciais. Esses óleos são extraídos das plantas medicinais. E existem vários com muitas propriedades que são benéficas para a nossa saúde respiratória. Por exemplo, o hortelã-pimenta, o eucaliptus globulus, a copaíba, a lavanda. Alguns deles têm propriedades antibactericidas e antivirais. O melaleuca é um deles também. Como essa época do ano também o ar é muito seco, o ideal é que você sempre tenha um umidificador de ar para manter a umidade adequada para os seus pulmões. E a aromaterapia pode ser utilizada em um aparelho difusor, para que você também tenha os benefícios dos óleos essenciais dentro do seu quarto, da sala, do ambiente que você estiver. Nessa transição de clima, a gente está saindo agora do inverno para vir para a primavera, a nossa imunidade pode baixar, né? A gente pode sentir um pouco mais essa mudança de temperatura. E é interessante que a gente reforce, faça uma suplementação através de ativos para melhorar a nossa imunidade. O própolis é um ativo interessante para você fazer uso nessa época, a vitamina C, as diversas formas que existem de magnésios também ajudam muito a melhorar a nossa imunidade. Enfim, tem uma infinidade de ativos que a gente pode estar assim fazendo uso com orientação de profissional para que você tenha essa melhora das suas defesas, para que você responda melhor a esses fatores externos, como a mudança de temperatura e toda essa mudança que acontece com a mudança das estações também. Nessa transição de clima, da mudança das estações, o nosso relógio biológico pode ficar desregulado. Isso faz com que também o nosso cortisol aumente, levando a uma insônia, fadiga e um estado muito desconfortável. Uma outra recomendação é que você cuide da qualidade do seu sono, preparando o ambiente, fazendo com que fique mais agradável, mais próprio para que você adormeça. O sono reparador também ajuda na melhora da imunidade, nas defesas do nosso organismo. Na higiene do sono é importante também a gente fazer a redução de telas e de luzes muito claras à noite. Isso, quando a gente regula, a gente consegue melhorar esse ambiente do sono, a gente consegue ter uma qualidade do sono melhor. Isso faz com que a gente regule os hormônios e isso estabiliza o nosso organismo, principalmente com relação à nossa imunidade. É importante também a gente reduzir o consumo de bebidas que sejam muito estimulantes, como refrigerantes, café ou até mesmo chás que têm essa propriedade, que também possuem cafeína. O interessante é que a gente consuma chás que são favoráveis àquela noite reparadora de sono e também aqueles que ajudam a nossa imunidade e a saúde respiratória, como chá de camomila, erva doce, a passiflora. São diversas plantas que possuem as propriedades que melhoram a nossa imunidade, a nossa saúde respiratória e o nosso organismo como um todo, até com ação antioxidante para melhorar mesmo, fazer uma reparação daquilo que já vem acontecendo no nosso organismo. É importante lembrar que a saúde imunológica depende da nossa saúde intestinal. Para isso, a gente precisa fazer desparasitação de forma regular, pelo menos de 1 a 2 vezes ao ano. E aí sim, com isso, a gente melhora muito a absorção dos nutrientes, dos medicamentos em uso, dos próprios alimentos e suplementos que você esteja ingerindo. Então, lembre-se sempre de ter bons hábitos. Dia após dia, a gente vai construindo isso. E isso constrói em nós, gradativamente, um fortalecimento do nosso organismo, para nós podermos ter uma melhor resposta a esses fatores externos, como essas mudanças de temperatura e também a exposição a vírus, né, das estações do ano e, enfim, qualquer outro fator externo que possa atacar o nosso organismo. Ainda sobre a saúde intestinal, é importante também lembrar de que a gente pode lançar mão do uso dos probióticos.
Os probióticos são excelentes para regular essa defesa mesmo e para favorecer o funcionamento intestinal e também a criação de células imunológicas. Então, isso é bem interessante, né? E também é importante ressaltar que existem várias espécies e você precisa ter um acompanhamento profissional adequado, porque a gente considera hoje, por exemplo, o seu peso, a sua altura, a sua rotina, né? Você, como você é. Então, o mesmo que outra pessoa usa pode não ser adequado para você. Então, é ideal a gente ter esse acompanhamento personalizado para que você tenha sempre o melhor de todos os tratamentos que existem, de todas esses benefícios, né, dos suplementos, das vitaminas, minerais e tudo que está disponível na natureza. É importante que você tenha um uso adequado, porque também pode estar colocando sua saúde em risco. Para concluir, eu gostaria de dizer que a nossa saúde depende muito do que nós mesmos temos como rotina. Então, esses cuidados são simples, mas às vezes dentro de uma rotina muito agitada e estressante, a gente não consegue encaixar. Interessante é que você mesmo crie hábitos saudáveis para que você ao longo do tempo possa fortalecer o seu organismo de tal forma que reduza a quantidade de uso de antibióticos e cada vez mais você venha respondendo de forma imunológica própria para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Olá, para o nosso primeiro programa, nossa primeira entrevista, estamos aqui com a nossa executiva da União Feminina Missionária Batista Fluminense, Joyce Nogueira. Joyce, é um prazer. Então eu queria que você começasse se apresentando, dizendo para quem não te conhece ainda, quem é a Joyce? Olá, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com você, Rodrigo, Pastor Rodrigo. E junto à convenção é um prazer de estar falando sobre o meu trabalho, sobre a União Feminina. Eu sou Joyce Nogueira, diretora executiva da União Feminina. Sou membro da primeira Igreja Batista em Ponte Paraguai, na Associação Gonçalense. E eu sou muito feliz de estar trabalhando no ministério junto à União Feminina. Vai completar 18 anos no dia 4 de dezembro. Passou rápido. E tenho trabalhado com muita alegria, entendendo o ministério que o Senhor colocou em minhas mãos. Mas o meu ministério começou desde a época de Mensageiros do Rei, onde o Senhor me chamou, e ali eu fui estudar, fiz faculdade, mas também fiz educação cristã missionária no CIEM, começando ali o Centro Integrado de Educação e Missões, que é a escola que pertence à nossa União Feminina Missionária Batista do Brasil. E tenho desenvolvido esse trabalho junto ao nosso campo, junto à minha igreja, e também na terceira Igreja Batista em Aperibé, a qual eu tenho frequentado também, onde tenho morado em Aperibé. Então, tem essas duas igrejas ajudando e compartilhando do nosso ministério que o Senhor nos deu. Para quem não conhece também, como é que funciona a União Feminina? O que é a União Feminina? União Feminina é um trabalho das mulheres batistas, do nosso campo. E a gente teve ali em 1893, aproximadamente, onde tinha ali mulheres trabalhando dentro da MCM, né, que na época era Sociedade Auxiliadora de Senhoras. Ali começou o primeiro trabalho no nosso campo, que foi na Igreja Batista de Niterói. E visualizando esse trabalho com Emma Guismo, que é a esposa do Salomão Guismo, nós aprendemos com ela ali, eu digo nós, né, porque eu sou fruto desse trabalho, aprendemos com ela e as mulheres do passado, visualizando essa organização na primeira Igreja Batista em Niterói, foi se espalhado para outras regiões para começar também esse trabalho das mulheres que hoje é MCN. E aí, vendo o empenho dessas mulheres, a motivação, a alegria de trabalhar junto às igrejas, no ministério da igreja local, as mulheres foram juntos à Convenção Batista Fluminense em 1912, na Assembleia que aconteceu em Nova Friburgo. E nessa Assembleia, elas pediram para que pudesse também ter uma organização a nível estadual, como tinha a Nacional União Feminina do Brasil. E ali foi nomeada uma comissão, mulheres estudaram como iria funcionar, e em 1913 foi então organizada a nossa União Feminina. No dia 25 de janeiro de 1913 foi organizada a nossa União Feminina a nível estadual, que na época era União Geral das Sociedades de Senhoras
da Convenção Batista Fluminense. E aí depois, com o tempo, passou a ser União Geral de Senhoras. E hoje, atualmente, União Feminina Missionária Batista Fluminense. E como foi para você chegar tão jovem a assumir a União Feminina do nosso estado? Olha, chegar jovem foi um desafio, foi bem desafiador, e não só por ser jovem, mas por estar dando continuidade a um trabalho de uma grande mulher, que foi a Marlene Baltazar, que era diretora executiva antes de mim. Então, assumir a função que a Marlene fazia no nosso campo foi algo bem desafiador, porque Marlene sempre foi muito capaz no que ela sempre fez, sempre deixou um legado no nosso estado, e até hoje ela trabalha, tem nos ensinado. Então foi um desafio por ser jovem, ser uma jovem solteira. Eu fiquei, como vou trabalhar? E na época eu trabalhava na União Feminina Missionária Batista do Brasil, e quando chegou o convite, eu conversei com a diretora executiva nacional, que foi a irmã Lúcia Margarida, e ela foi a que me incentivou grandemente, né? Além da minha família, mas a Lúcia Margarida, ela me ensinou, e ela falou: você vai aceitar esse convite, porque nós estamos te preparando para isso. Então eu fico muito feliz, foi um desafio, continua sendo um desafio, apesar dos anos se passarem, a gente passa a ter mais experiência, mas ao mesmo tempo, cada dia a gente treme um pouco nas bases, né? A gente fica nervoso, mas porque a gente sabe que o nosso trabalho, o nosso ministério não é nosso, mas sim do Senhor. Então a gente vai aprendendo no dia a dia, vai desenvolvendo esse trabalho junto às mulheres do nosso campo. Então continua sendo um grande desafio para o nosso campo fluminense estar à frente da nossa União Feminina. Para você, Joyce, quais são as principais marcas deixadas pelas mulheres batistas no nosso campo? As nossas marcas, as principais é a unidade, como diz o nosso nome, união. A gente tem tentado trabalhar cada vez mais, porque a gente trabalha pela reconciliação, pela paz, pelo trabalho, né, diante da palavra de Deus, pela oração, o testemunho e do serviço. Então, a unidade, a gente trabalha para isso, para que as mulheres estejam cada vez mais unidas nas suas igrejas locais para desempenhar o trabalho da nossa União Feminina. E também a questão missionária, né, que também leva o nosso nome. Então, missões é muito forte nas mulheres, dentro das igrejas locais, nas associações, e a gente vem trabalhando isso a nível estadual e a nível Brasil. E como é que a União Feminina ela se conecta às igrejas locais? A gente tem o trabalho junto às associações. Então, nós temos o nosso conselho, que são as presidentes das associações, nós temos promotoras regionais, que elas levam. A nossa convenção trabalha com a macro-região e nós, como União Feminina, nós trabalhamos com a micro-região. Então, são 10 regiões que nós temos no nosso campo fluminense. E essas promotoras, elas se dividem nessas regiões. Então, elas levam todas as informações para as associações, para que chegue também às igrejas locais. Então, a gente vai trabalhando assim como a União Feminina no Brasil chega até ao Estado, o Estado vai às associações. Como fizemos esse ano também, nós fizemos muitos, e cada ano a gente faz uma capacitação, nós vamos às associações, nós vamos às regiões. Então, dessa forma, nós nos colocamos para chegar às igrejas locais. E você, como uma mensageira do rei, você não foi, né, mensageira, você é mensageira? Isso, uma vez mensageira, sempre mensageira. Qual a importância das organizações missionárias dentro da União Feminina? Olha, nós temos, pastor Rodrigo, perdido muito na sociedade. O mundo tem engolido muito as nossas crianças, as nossas meninas, adolescentes e jovens. E eu fui mensageira, eu fui uma amiga de missões, né? Nasci no lar batista. Então, os meus pais me ensinaram muito isso e a minha igreja também a servir ao meu Deus. E quando a gente fala da organização missionária, amigos de missões, mensageiras, que são trabalho com as novas gerações, né? Então, assim, a importância do legado que a gente precisa deixar, a construção espiritual. Então, a gente pode ver que muitas pessoas até podem se desviar, mas elas nunca esquecem o que elas aprenderam. E a gente vê que é a base está ali, nos amigos de missões e nas mensageiras do rei. Nós vamos ter um congresso de mensageiras do rei esse ano, e a gente tem trabalhado muito isso.
E é muito bom ver a importância de nós como igreja, de nós como servos de Deus, ensinar a nova geração base bíblica, e não só base bíblica, mas ensinar a importância de evangelizar, a importância de fazer missões, porque nós precisamos proclamar o nome de Cristo. Então, isso é muito bom, e a gente vê essas crianças, essas meninas desenvolvendo e crescendo diante de Deus, é muito importante. Então, eu incentivo a todos vocês que estão nos assistindo, que você, como igreja local, como pastor, como mulher cristã, como homem batista, que vocês tenham em suas igrejas um ministério diante de mensageiros do rei ou embaixadores do rei, porque é a base para o crescimento cristão. E como fazer para engajar essas novas gerações no trabalho missionário, no trabalho da União Feminina também? É um desafio muito grande. A pergunta que você me fez antes, né? Qual o nosso desafio? É um desafio porque, realmente, como eu falei, o mundo está muito difícil. A nossa juventude tem uma outra visão do mundo, da igreja. Então, o desafio para chegar a essa geração é o que a nossa convenção tem feito, trabalhando a nova geração dentro do discipulado. Então, nós entendemos, eu entendo, que a gente precisa estar ali trabalhando cada vez mais. É desafiador, porque a realidade hoje do mundo é totalmente diferente do meu tempo, do seu tempo, do tempo dos nossos pais. E a gente vendo essa nova geração, a gente tem que estar ali acompanhando cada dia, para que outros venham. Então, trazer algo novo, mas não perdendo a essência e não perdendo os nossos valores. E o que a União Feminina sonha para os próximos anos? Olha, nós temos trabalhado bastante, pastor Rodrigo. Inclusive, a nossa liderança como todo, diretoria, coordenadoras estaduais, promotoras regionais, nós temos feito um trabalho grande por esse tempo de planejamento. A União Feminina do Brasil, ela está se reinventando, né? Nós, desde o ano passado, desde o ano de 2024, a gente tem trabalhado um novo planejamento da União Feminina do Brasil e a gente está trazendo para o nosso campo. Então, somando ao nosso campo, também estamos vendo as estratégias para que nós possamos levar diante do nosso campo fluminense o trabalho da nossa União Feminina. Então, nós sonhamos, sim, eu sonho com mulheres mais comprometidas, mulheres que estejam engajadas ali, que trabalhem nas suas igrejas locais, dentro da MCM, mulheres cristãs. Eu sei que muitas igrejas hoje não trabalham com essa nomenclatura, mulher cristã em missão, mas trabalham com mulheres. Então, eu sempre costumo dizer que, independente da nomenclatura, se nós temos mulheres comprometidas, se nós temos mulheres que oram, mulheres que leem a Bíblia e mulheres que falam sobre missões e fazem missões, ali tem uma mulher cristã e em missão. Então, o meu sonho e o sonho da nossa União Feminina é que realmente as igrejas do nosso campo possam crescer no trabalho das mulheres dentro das igrejas locais, para que juntos, como convenção, nós possamos somar cada vez mais, ensinar a nossa nova geração, a essa nova geração, e ensinar as mulheres que estão trabalhando a viver cada vez mais diante de Deus, trabalhando sempre com missões e o estudo da palavra. Amém. Joyce, queria te agradecer, né, não só pela entrevista, pelo programa todo, por ter aceitado participar, né, apresentar também. Queria pedir para você deixar uma palavra final para as mulheres, de incentivo, uma palavra sua também, para as mulheres batistas fluminenses de forma geral. E convidar também para estar participando, né, mais ativamente da União Feminina. Tá certo. Queridas irmãs, mulheres da nossa Convenção Batista Fluminense, eu fico muito feliz e louvo a Deus pelo trabalho que tenho realizado junto ao nosso campo. E eu quero convidar você para que você possa se despertar cada vez mais para servir a Deus, para louvar o nosso Deus. E diante disso, está crescendo junto às nossas igrejas, junto às associações, junto à nossa convenção, porque juntos nós somos mais fortes, nós não podemos perder essa essência da unidade, de trabalharmos juntos, porque nós precisamos, dia a dia, buscar o nosso Deus. Nós precisamos crescer como mulheres
diante da nossa vida espiritual, da nossa saúde, da nossa vida emocional. Nós, mulheres, precisamos estar juntas como amigas, como companheiras e servir ao Deus vivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, junte-se a gente, vamos trabalhar cada vez mais e é uma alegria servir ao Senhor e eu tenho certeza que para você também. Então, convide outras mulheres, porque nós temos, a cada dia a gente aprende. O nosso trabalho não é para dentro da igreja somente, mas é para fora da igreja. Então, que nós possamos nos unir como mulheres dentro da igreja, trabalhando para a igreja, para o crescimento da igreja, mas sair das quatro paredes e pregando o evangelho, anunciando Cristo, fazendo missões para que as mulheres que estão do lado de fora da igreja, elas venham somar conosco e também estar trabalhando dentro da igreja local, dentro da associação e dentro da nossa convenção. Amém. Joyce, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe cada um que está nos acompanhando. Obrigada. Espero que as informações aqui tenham te ajudado na sua qualidade de vida. Agradeço imensamente a nutricionista Bárbara Alves e a farmacêutica Luana Santos. Muito obrigada pelas informações que vocês trouxeram para nós. Lembre-se de cuidar da sua saúde. Saúde é amor próprio. Então, cuide-se e continue acompanhando o nosso programa para mais informações. E se você gostou, não esqueça de curtir a nossa TV Batista. Não esqueça de curtir as nossas programações. Venha estar conosco, TV Batista, da nossa Convenção Batista Fluminense pelo YouTube e também nas nossas redes sociais pelo Instagram. Até mês que vem. Deus te abençoe.